amaldiçoar muitas outras vidas que a receberão. Aqui em Números, capítulo de número 25, o versículo 1, nós terminamos o estudo acerca do profeta Balaão. Olha o que diz a leitura bíblica até o verso 9. O título que sempre tem acima do capítulo diz: os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Olha que situação séria. Nós acompanhamos até agora que o profeta Balaão lançou profecias maravilhosas acerca do Senhor Jesus. Primeiro, que não era nem para ele ir amaldiçoar o povo de Deus, pois nenhuma praga lançada contra Israel funcionaria. E logo que o Balaão voltou para casa, no seu caminho, provavelmente ele se instalou ali na terra de Midian, morando entre os príncipes daquela região. O Balaão foi reconsiderando a proposta que Balaque tinha feito. Profeta vendilhão, tomado pela ganância, que se desviou dos caminhos do Senhor. Ele foi reconsiderando de que maneira ele podia prejudicar o povo de Deus. E sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Já que os feitiços, os encantamentos não funcionavam, veio uma ideia, uma sugestão diabólica no coração do profeta para que ele instigasse os israelitas a caírem em adultério e fornicação com as moabitas. Deus tinha estabelecido uma lei em Israel de que a semente de Abraão, a descendência de Abraão, deveria manter-se pura, em santidade, sem miscigenar com outras raças, com outros povos. Deus tinha estabelecido essa norma, porque de Israel viria o Salvador, Jesus Cristo. Era uma semente que deveria ser guardada e preservada dentro desses critérios. Aí o Balaão sugestionou a Balaque que as moabitas vestissem roupas sem nenhum tipo de pudor, provocantes, cheio de teor sensual, e o Balaão ordenou que elas ficassem se oferecendo diante dos israelitas, espalhados em seus arraiais. Essas mulheres provocaram os israelitas, eles traíram as suas esposas, cometeram pecados sexuais, se curvando diante dos deuses moabitas. Eu já falei aqui que os moabitas adoravam a divindade chamado Camus ou Quemos, que tinha um formato assim de um peixe assentado num trono, e em seus cultos eles praticavam orgias, eles praticavam relações sexuais em seus rituais, achando que aquilo era uma adoração ao seu Deus. Pois bem, infelizmente, os israelitas, sendo atraídos pela sensualidade daquelas mulheres, se desviaram de Deus. Olha o que diz o versículo que nós limos, de número 2. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, a Israel a Baal-peor, Baal-peor significa Deus da sensualidade, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E não podia ser para menos. Deus ficou irado com aquela situação. Olha, infelizmente, muitas pessoas são fracas no que diz respeito a tentações nas áreas sexuais.
Nós temos que procurar seguir a palavra de Deus. Jesus disse no Sermão da Montanha que se um homem olha para uma mulher e ele já deseja ela no seu coração, cometeu adultério com ela. Você vê como a palavra de Deus, ela é séria. Tem gente que não tem a coragem de realizar o ato, traindo o cônjuge e indo talvez em um bordel, qualquer outro lugar, e deitar-se com outra pessoa. Mas na mente, no coração, a pessoa é pervertida, a pessoa é imoral. Precisa ser liberta. Jesus Cristo é o único que pode purificar a mente e o coração para que nos tornemos inocentes como crianças. Só dessa forma é que herdaremos o reino dos céus. No próprio Sermão da Montanha, Jesus também disse: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É claro que dentro dos parâmetros que a palavra de Deus estabelece, a realização do homem e da mulher é bênção, digno de honra, é o que diz Hebreus 13:4, seja entre todos o matrimônio. Agora, o leito sem mácula, mas os que se dão à prostituição, Deus os julgará. E quando nós falamos de prostituição, está incluído o adultério, está incluído a fornicação, o homossexualismo, o lesbianismo, todas essas práticas, todas essas realizações fora do casamento são condenadas por Deus. Agora, quanto ao casamento, Hebreus 13, versículo 4 diz: digno de honra, seja entre todos o matrimônio. A realização do homem e da mulher dentro do casamento, ela é abençoada por Deus. Fora disso, leva a pessoa a experimentar a segunda morte. Foi o que aconteceu aqui com os israelitas. Eles caíram no encanto, nas provocações das moabitas, se encurvaram diante dos deuses delas, provocando assim a ira do Senhor. E por que é que eles fizeram isso? Eles fizeram isso pela sugestão maligna e perversa de Balaão. Olha o que diz Apocalipse 2,14. Esse cidadão aqui, o Balaão, ele usou a genialidade do diabo para acabar com o povo de Deus. Olha o que diz Apocalipse 2,14, palavras de Jesus à igreja de Pérgamo. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. São palavras do próprio Jesus. Jesus nos revelou aqui que tão logo que o Balaão se despediu de Balaque e foi para sua casa, ele foi maquinando, criando estratégias para derrubar o povo de Deus. O Balaão sabia que Israel tinha uma lei de ser fiel em seus relacionamentos, fiéis em seus casamentos, na construção da família. Foi aí então que o Balaão disse: ô Balaque, vamos usar as moabitas, que são bonitas, e vamos fazer com que elas provoquem os israelitas a se prostituírem. E muitos deles vão cair nesse engano, vão cair nesse pecado. Dessa forma, Deus vai se irar com eles, eles se enfraquecerão e nós vamos conseguir prejudicar assim o povo de Deus. É o que tem acontecido hoje. A sensualidade, a mentira, o engano, o adultério está se infiltrando em muitos lares, em muitas famílias. Quantas não são as famílias que estão sendo destruídas por esses espíritos que agem nessas áreas? Por detrás disso, há influências demoníacas, como houve aqui em Números 25, para derrubar o povo de Deus. Uma vez eu ouvi que o que derruba homens e mulheres de Deus é dom. D de dinheiro, O de orgulho e M de mulher. Toda pessoa que se consagra a Deus deve ficar atento para não cair
em nenhuma dessas propostas do maligno. Volto a dizer que a realização do homem e da mulher dentro do casamento, seguindo as ordenanças da Bíblia, é abençoado por Deus. Deus criou isso. Agora, o que passa disso vem do maligno e é para destruição, gera a segunda morte. Voltando aqui em Números capítulo 25, agora o versículo 4. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. A ordem aqui, ela foi séria. Os príncipes, os cabeças de Israel, eles deveriam ser punidos, condenados, por terem cedido à sensualidade, por terem cedido àquelas tentações. Versículo 5, então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. O verso 6, e eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Eles precisaram ser radicais para que a praga cessasse. Presta atenção no que o pastor vai dizer agora. Quando uma pessoa age na desobediência, o que prova a Deus que ela mudou? A obediência radical. A desobediência só é perdoada por Deus quando a pessoa decide ser obediente de um modo radical. Nós vemos isso aqui nessa passagem. O povo de Israel estava se prostituindo com as moabitas e, de repente, um dos israelitas, o Eleazar, que era descendente de Arão, dos sacerdotes, ele viu que estava um israelita e uma midianita. Ambos estavam juntos, abraçados. Ele enfiou uma lança de tal maneira que os dois foram atravessados diante de toda a congregação. Toda a congregação de Israel viu aquela cena horrorosa e diz a Bíblia que a praga cessou. Foi uma obediência radical. É claro que isso não vale para os nossos dias. Nós estamos em uma nova aliança que é estabelecida com melhores promessas. Mas o fato é que todos aqueles que desobedeceram a Deus, que cometeram esses erros, esses pecados, se curvando diante de outros deuses e se entregando aos encantos daquelas mulheres moabitas, eles morreram. O pior é a morte eterna, é a separação de Deus para aqueles que não se arrependem. Você está enrolado, meu amigo, minha amiga? Tem uma área da sua vida que você ainda não resolveu? Se conserte. Acerte-se hoje diante do Senhor, para que você esteja em paz com Deus dos céus. E aí, continuando, o versículo de número 9, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Eu termino aqui essa série de estudos sobre Balaão. E olha que triste essa situação. O Balaão foi usado por Satanás para ganhar dos israelitas olhando as suas fraquezas, tentando-os nesse sentido, tentando-os na área sexual, e muitos deles pereceram. Então, a minha oração é que Deus venha santificar o seu casamento, você que é casado, você que é solteiro, nesse tempo que você está solteiro, seja um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Talvez eu falo com muitos jovens. Ô jovem,
Não ande segundo o curso desse mundo. Ainda que as pessoas do mundo contam vantagem e acham que quem é bom é o rapaz, o galão é aquele que fica com todas as moças, com todas as mulheres. Não caia nessa provocação, nesse engano. Mais vale você aborrecer o mundo e desagradar o mundo e agradar a Deus, do que você agradar a todo mundo, se sujando em pecados, se prostituindo e perder a salvação e perder a vida eterna. Moça, se santifique. Talvez eu falo com moças, eu falo até com cuidado, que você é uma moça meio que fácil. Não pode um rapaz que você acha que é Dom João olhar para você e piscar, você já está toda se entregando a ele. É isso que você quer para a sua vida? Amanhã ou depois desse Dom João, em um relacionamento que desenvolve com você, deixa você grávida e abandona você com os filhos? É o que tem acontecido. Infelizmente, essa é a triste realidade de muitos lares, de muitas famílias. Então se guarde, moça. Se guarde para se entregar à pessoa certa, a assumir uma aliança matrimonial no casamento, e você vai construir uma família abençoada. Você vai ver os seus filhos, os seus netos crescendo diante de você e diante do seu marido. Então, vale a pena seguir a lei de Deus, seguir a palavra de Deus, não se entregar ao encanto desse mundo, não se entregar às ofertas que o maligno tem oferecido, e muitos estão sofrendo dessa forma. Deixe-me orar agora. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus eu clamo em favor de todos que têm me assistido, e muitas são as pessoas que estão sendo ludibriadas pelo engano de Satanás. Pai, livra essa moça, livra esse rapaz que está me assistindo de se entregar após as ofertas do maligno. Eu oro, meu Deus, para que os que são casados, que construam um casamento exemplar, construam uma família solidificada na luz da sua palavra. Aqueles que se dão à prostituição, o Senhor diz que o julgará. Talvez há pessoas, ó Deus, que estão entregues ao vício da pornografia, que está destruindo a mente, o raciocínio, a inteligência dela, ela tem vivido de ilusões. Mas que todas as pessoas que estão padecendo sejam libertas através desse programa. O Balaão, Jesus disse, ele foi usado pelo maligno, por Satanás. Ele sabia que as maldições e os encantamentos não destruiriam o povo de Deus, mas a prostituição destruiria. A praga acabou com 24.000 israelitas, e essa praga, Deus, tem se alastrado em muitos lares, em muitas famílias, mas agora com o ministro da sua palavra, trazendo esse recado que é uma vacina, e não só uma vacina, mas uma cura para quem está sofrendo nesse sentido. E eu digo, espíritos opressores, vá embora. É você que está lançando tropeços diante dessa pessoa, tropeços para ela trair o cônjuge, você que está lançando tropeços para esse jovem se perder, para essa moça se perder e entregar o seu coração a alguém que não quer nada com ela, que não quer construir uma família, construir um lar, uma pessoa que não tem princípios cristãos em seu coração, que não tem o amor de Deus, que ainda não se converteu. Eu digo fora com essa mentira, com esse engano, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro teu povo livre, liberto, a Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Há pessoas que estão tomando a decisão de se dirigirem em uma obediência radical. Ela será radical em obedecer a sua palavra. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus.